Convido você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 a 33. Mas a priori nós vamos ler apenas o verso 22 e 23. Marcos, capítulo 8, verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Até aqui. Santo Deus, nós estamos reunidos aqui nessa noite, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos reunidos com um único propósito, que é cultuá-lo, que é bendizê-lo por quem Tu és. Nós reconhecemos, ó Pai, que Tu és o único Deus. Tu és um Deus poderoso, Tu és o Criador, Tu és o sustentador, o Deus soberano que governa a história. Tu és um Deus de justiça, um Deus de retidão, um Deus amoroso, que provou o seu amor para conosco enviando o Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Que grande bênção, ó Deus, nós recebemos, porque o nosso caminho natural era o inferno, era a condenação eterna. Mas por meio de Jesus, ó Pai, por meio da Tua graça maravilhosa, nós podemos estar aqui nessa noite, redimidos no sangue do Cordeiro e com livre acesso ao Senhor. Muito obrigado por essa grande bênção. E nós queremos pedir ao Pai que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor use a Tua palavra, que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar, ó Deus, um terreno fértil na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor nos ilumine por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui de fato alimentados pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês e no primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor, que é esse sacramento extremamente importante que nós celebramos aqui uma vez por mês. E a grande pergunta que cabe a mim e a você, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é a seguinte: quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem é esse homem que faz com que eu e você saiamos da nossa casa para nos reunir aqui e adorá-lo? Por que que a sua morte, ela é encenada aqui uma vez por mês? Por que nós celebramos essa morte? Quem de fato é o Senhor Jesus Cristo? Quem é esse homem que dividiu a história no meio antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo? E a pergunta mais importante: qual a relação, qual a importância da identidade do Senhor Jesus Cristo e da sua missão para com a minha vida, para com a sua vida? O texto que nós vamos estudar nessa noite, irmãos, ele nos ajuda a responder essas perguntas. E o tema do sermão é informações fundamentais a respeito de Jesus Cristo. Então veja qual é o tema do sermão: informações fundamentais a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui as informações mais importantes para a sua vida e para a minha vida. A informação que você vai ter aqui nessa noite, ela é a informação mais importante, mesmo que você já tenha feito
mestrado, doutorado, qualquer outro tipo de curso. Porque a informação que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, ela é um divisor de águas. Ela determina aonde passaremos a eternidade. Então preste atenção, veja o que diz o texto. O verso 22, e eu peço que você mantenha esse texto aberto, né? Marcos 8, a partir do verso 22, eu peço que você mantenha o texto aberto enquanto há exposição da palavra do Senhor. E o texto diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. O texto diz, irmãos, que um homem foi levado até o Senhor Jesus Cristo quando Jesus Cristo chegou num local chamado Betsaida. E o texto também diz que esse homem tinha uma doença. Tratava-se de um homem cego. E essas pessoas então pegam esse homem cego e eles conduzem esse homem até o Senhor Jesus Cristo, porque eles queriam que o Senhor Jesus Cristo curasse esse homem. Essa era a esperança desses homens. Que o Senhor Jesus Cristo, por meio de um toque, o curasse. O verso 23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E aqui nós temos uma ação detalhada de tudo que o Senhor Jesus fez, pelo menos nesse primeiro momento. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo faz com esse homem é pegá-lo pela mão. Isso é extremamente importante. Era um homem cego. Então, a partir desse momento, o Senhor Jesus Cristo passa a ser o seu guia, o seu condutor. Ele pega esse homem pela mão. E o texto diz que o Senhor Jesus Cristo pega ele pela mão e ele conduz esse homem para fora da aldeia. Ele leva esse homem para longe da multidão. Provavelmente por dois motivos. Primeiro, porque Jesus não queria ser visto ou ser conhecido como um curandeiro, um homem que apenas realiza milagres. Esse nunca foi o intuito do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca quis ser visto apenas como um homem que realizava milagres, até porque ele não era isso. Então, provavelmente, um dos motivos que faz, então, o Senhor Jesus Cristo pegar esse homem pela mão e conduzi-lo para fora da aldeia é isso. Um segundo motivo, bastante significativo, é que o Senhor Jesus Cristo, ele trata esse homem de maneira singular. Ele tira esse homem do meio do povo. E ele trata com esse homem pessoalmente. Nós não somos um arrazoado de pessoas, né? uma pequena quantidade de pessoas, uma grande multidão. O Senhor Jesus Cristo, ele trata cada pessoa individualmente, cada pessoa pessoalmente. E é por isso, então, que ele pega esse homem pela mão e ele conduz esse homem para fora. Quando eles chegam lá fora, diz o texto, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, diz o texto, aplicou saliva nos seus olhos e impôs as mãos sobre esse homem que era cego. Então veja, ele aplica a saliva nos olhos, ele toca nesse homem e ele faz uma pergunta. Vês alguma coisa? Você está enxergando? E o verso 24, ele é bastante interessante. O texto diz assim: Este, recobrando a vista, respondeu:
vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então veja que esse homem, ele recobra a visão. Entretanto, ele ainda não está enxergando perfeitamente. Ele diz ver vultos, como se fossem árvores. Mas ele chega à conclusão que não eram árvores. Por quê? Porque as pessoas andavam. Então ele chega à conclusão, olha, eu estou enxergando vultos, que certamente são pessoas, porque eles estão andando. Então perceba, irmãos, que a cura aqui, ela, diferentemente de todas as outras curas da Bíblia, ela não acontece de maneira imediata. Ela é progressiva. Depois do toque do Senhor Jesus, ele passa a enxergar, mas não de maneira perfeita. E então o Senhor Jesus Cristo completa o milagre. Os versos 25 e 26 dizem assim: então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O texto diz, irmãos, que Jesus impôs as mãos novamente sobre esse homem e que agora sim, agora ele foi totalmente curado de sua enfermidade. Ele passou então a enxergar de maneira perfeita. E mais uma vez, nós estamos estudando o livro de Marcos desde o ano passado. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, ele começa mais uma vez a mostrar a sua identidade, a mostrar quem ele é. A mostrar que ele é o Filho do homem, que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as doenças, porque ele é o Deus encarnado. E o texto continua. O verso 27 diz: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Irmãos, o ministério público do Senhor Jesus Cristo havia terminado na Galileia. Ele estava prestes a começar a sua jornada para a cruz do Calvário. Mas antes disso, o que ele faz? Ele busca um lugar longe da multidão, um lugar separado da multidão, para ter um momento com seus discípulos, um momento de ensino. E lá, longe da multidão, em Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta importante: quem dizem os homens que eu sou? O que o povo tem dito a meu respeito? Quem é o Senhor Jesus Cristo? Essa era a pergunta. E a resposta está aí no verso 28. O texto diz: e responderam João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. E nesse texto, nós vemos que desde aquela época, as pessoas não sabiam exatamente quem era o Senhor Jesus Cristo. Assim como hoje. Nós vemos que o povo estava confuso com relação à identidade do Senhor Jesus Cristo. Uns diziam que ele era o profeta João Batista renascido. Inclusive o rei Herodes. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 1 e 2,
mostra que Herodes imaginava que o Senhor Jesus Cristo era o João Batista renascido. O texto diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Então ele ouviu a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressurgiu dos mortos e por isso neles operam forças miraculosas. Então o rei Herodes falou assim: olha, ele está fazendo milagre, então provavelmente ele é João Batista renascido. Então, algumas pessoas, inclusive o rei Herodes, achava que o Senhor Jesus Cristo era uma reencarnação do Senhor, do João Batista. Outros, por sua vez, diziam que Jesus era Elias, o profeta Elias. Talvez por conta de uma profecia que está lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, talvez por conta dessa profecia de Malaquias, algumas pessoas achavam que ele era Elias. Outros achavam que Jesus Cristo era algum outro profeta. Fato é, irmãos, que o povo não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento, que viria para trazer salvação para o seu povo. As pessoas estavam confusas a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. As pessoas conviveram com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas ouviram os seus ensinamentos, mas eles ainda não sabiam qual era a identidade do nosso Senhor e Salvador. E quantas pessoas estão nessa mesma triste condição hoje? Inclusive dentro das igrejas. Quantas pessoas não conhecem, não têm intimidade, não têm relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Eles não sabem quem é o Senhor Jesus. Parece aquela mulher samaritana, né? Eu posso te dar água que jorra para a vida eterna. E ela fala: me dá dessa água porque eu não preciso mais voltar aqui. Ela estava na frente do Senhor Jesus. A fonte da água viva. Mas ela não o conhecia. E assim muitas pessoas naquela época e muitas pessoas hoje, quem sabe da sua família, quem sabe seus amigos, quem sabe seus vizinhos, pessoas que trabalham com você, não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E essa é uma triste condição porque essas pessoas estão indo em passos largos para o inferno. Porque não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, como eu já disse aqui, somos pecadores, né? Eu já disse isso na liturgia. Eclesiastes 7:20 mostra isso, por exemplo. E o pecado nos separa de Deus. E o que nos restaura a nossa paz com Cristo Jesus, como diz Isaías 53, é o sacrifício de Jesus, é a obra de Cristo Jesus, é tudo aquilo que Jesus realizou. Aliás, Romanos capítulo 10, versículo 9, o texto fala de salvação, a palavra do Senhor diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O texto não fala de ser membro de igreja, de ser dizimista, o texto não fala de cantar no coral, o texto não fala de nada disso. Ele fala de crer em Jesus Cristo, de ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. E para que eu possa ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu não posso crer naquilo que eu não conheço.
A palavra de Deus mostra que existe apenas dois tipos de pessoas. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, o Senhor Jesus, não verá a vida. Uma pessoa que não crê em Jesus não verá a vida. Porque sobre ele, como diz aqui a palavra do Senhor, permanece a ira de Deus, inferno. Por isso que no começo desse sermão eu falei, hoje nós vamos falar da informação mais importante da sua vida. Essa é a informação mais importante que você precisa saber. Essa é a informação mais importante que seu filho precisa saber. Essa é a informação mais importante que seu cônjuge precisa saber. Porque é isso que vai determinar o meu destino eterno. E o povo estava confuso a respeito de Jesus. Uns diziam, ele é João Batista. Não, ele é Elias. Não, ele é um outro profeta. Então Jesus muda o foco. Ele diz no verso 29. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ok. As pessoas não entenderam. O povo não entendeu quem eu sou. O povo pensa que eu sou João Batista. O povo pensa que eu sou Elias. O povo pensa que eu sou um outro profeta. Mas e vocês? Meus discípulos, para vocês, quem eu sou? E o texto diz, respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Dois detalhes chamam a atenção aqui. Primeiro é a posição de liderança de Pedro, né? Pergunta para todos e Pedrão, tu és o Cristo. Representando os demais discípulos. O outro detalhe interessante, irmãos, é que ele usa artigo definido. Tu és o Cristo. Tu não és um Cristo. Tu és o Cristo. Ou seja, Pedro sabia que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento, que viria para trazer salvação para o seu povo. Aliás, a palavra Christos é equivalente à palavra hebraica Messias. Ou seja, revelando que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Aquele que viria para trazer salvação, libertação para o seu povo. O verso 30 diz, irmãos, advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus, ele fala para que eles não dissessem isso para as outras pessoas, porque não tinha chegado o momento ainda. Mas é interessante que ele não nega isso. Ele não nega ser o Cristo, aquele que viria de trazer salvação. E no verso 31 o texto diz, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Bom, nós já vimos quem é o Senhor Jesus. Ele não é Elias, ele não é João Batista, ele não é nenhum outro profeta, ele é o Cristo. Mas qual a sua missão? Para que ele vem aqui? O próprio Jesus, ele fala qual é a sua missão.
O verso 31 diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Antes de acontecer, o Senhor Jesus Cristo já está relatando tudo aquilo que haveria de acontecer com ele. Porque ele é Deus. Ele é o Cristo. Ele veio para isso. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio para salvar o perdido. É para isso que ele veio. Ele sabe o que ele veio fazer. Nada fugiu da sua agenda. E ele adianta, olha, o Filho do Homem sofreu muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, pela liderança judaica. Ele foi rejeitado. E antecipadamente ele já está falando isso. Mas ele continua. Fosse morto. Eu vim para morrer. Foi para isso que eu vim. Foi para entregar a minha vida. Aliás, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele veio para isso. E por fim, ele não fala apenas do seu sofrimento, da sua morte, mas ele fala também da sua ressurreição. Depois de 3 dias, ressuscitarei. O Cristo, prometido no Antigo Testamento, ele sabia exatamente a agenda que ele tinha que cumprir. Ele veio aqui, irmãos, para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele veio aqui para pagar a minha dívida e para pagar a sua dívida. Mas ele veio para salvar todas as pessoas? Óbvio que não. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não por todos. O sacrifício dele é suficiente para salvar todos. Mas ele é eficaz para muitos. Quem são esses muitos? Os eleitos de Deus antes da fundação do mundo, que foram separados para isso, para fazer parte do povo de Deus, que no devido tempo, receberam a fé salvífica do Senhor e responderam ao amor de Deus amando o Senhor. É por esses. E se você faz parte desse grupo, esse texto é para você. Cristo veio para salvar você e a mim. O verso 32 e 33 diz assim: e isto ele expunha claramente. Mas Pedro, aquele que falou, tu és o Cristo, ele diz o seguinte: mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, reprovar a Jesus. Verso 33. Jesus, porém, voltou-se e fitando-os, seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Aqui vemos o nosso irmão Pedro dando uma tropeçada, Uma boa tropeçada. Quando ele ouve o Senhor Jesus Cristo falando a respeito da sua morte, do seu sofrimento, ele quer intervir. E ele é então exortado pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante, Mateus, contando essa mesma história, no capítulo 16, versículo 22, traz um detalhe que aqui nós não temos. Ele fala assim: Pedro, chamando-o à parte,
começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus, você não sabe o que você está falando. Tem piedade de ti. E se ele tivesse piedade dele, ninguém ia ter piedade de nós. Nós estávamos perdidos. Porque ele veio para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era do Lucas, do Guilherme, do Juliano. Era de todos nós que somos pecadores. Mas ele vem então e ele assume o nosso lugar. E como representante ele sofre toda a ira de Deus, de um Deus santo que não pode conviver com o pecado. Para que eu e vocês, como nós vimos na liturgia, pudéssemos ter a certeza da absolvição, como está em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Para todos? Não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus morreu por nós. O sacrifício de Jesus foi por nós. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, eu quero que você preste muita atenção na leitura. O texto diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Qual o pecado dele? Não, ele não tem pecado. Pelos nossos. O justo pelos injustos. Com um objetivo. Qual o objetivo? Para conduzir-vos a Deus. O Messias, o Cristo, ele veio para nos salvar. E no plano da salvação, no plano soberano de Deus de salvação, incluía sofrimento, morte e derramamento de sangue. Por isso era uma loucura o que Pedro disse. Então, irmãos, esse texto nos ensina duas lições. As duas lições mais importantes da sua vida. Esse conhecimento vai determinar o seu futuro eterno. Se você vai passar a vida, a eternidade, não a vida, mas a eternidade no céu ou no inferno. Para que eu possa passar a eternidade no céu, eu preciso saber quem é Jesus. E nós aprendemos nesse texto que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, é aquele que haveria de vir para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós vimos isso em dois momentos. Primeiro, quando ele cura o cego. É interessante que João Batista, quando ele vê o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o tempo passa e ele é preso. E daí bate aquela dúvida. Será que ele é? Em Mateus 11, 2, 5, diz assim, ó: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, João Batista perguntando a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Eu já falei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu estou preso. Como bom judeu, o Senhor não veio aqui para trazer libertação para o povo de Israel? Eu estou preso. Então ele está preso, ele ouve a respeito das obras de Jesus e ele fala assim, olha, vai lá, pergunta para ele. O verso 4 diz assim, e Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João. Olha a resposta de Jesus a João Batista. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus ele não fala, eu sou o Cristo. Mas ele fala, veja o que você, conte a ele o que você tem visto. E começa a falar de obras, porque essas obras seriam feitas pelo Messias. É como se ele dissesse, João, acalme o seu coração, eu sou realmente o Cristo. Jesus é o Cristo. Ele mostra isso quando ele cura o cego. Mas também ele mostra que ele é o Cristo num segundo momento nesse texto. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele não fala, não fala isso. Isso não é verdade. Eu não sou o Cristo, eu sou uma pessoa comum. Eu sou um profeta. Ele não repreende a Jesus. Jesus não repreende a Pedro. Porque, de fato, ele é o Cristo. Essa é a primeira lição. Jesus é o Cristo, aquele que nos traz, aquele que haveria trazer salvação para o seu povo. E qual é a sua missão? Salvar o povo com a sua morte, cumprimento da lei, morte e ressurreição. Com toda a sua obra. O que fazer sabendo disso? Espero que você não esteja mais confuso a respeito de quem é Jesus. Espero que você não pense que ele é um líder apenas, um profeta apenas. Espero que você tenha em mente que ele é o Cristo, o único que pode trazer salvação eterna para a sua vida, se você crer com o seu coração e confessá-lo com a boca, como único, exclusivo e suficiente Salvador. O que fazer com isso? Se você crê, tenha um coração grato. Para de murmurar. Para de reclamar. Adore a Deus, o seu destino eterno era o inferno. O inferno de fogo era o meu destino e o seu destino. Mas Cristo morreu por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Adoremos ao Senhor por isso. Segundo, apresente Jesus para as pessoas. Como já foi destacado aqui, não existe salvação fora de Jesus. Isso significa que a pessoa que você conhece, ama, que a pessoa que você se relaciona, ela precisa ouvir de Jesus. Porque não há salvação fora de Jesus. Amém? Deus nos dê a graça de ter um coração grato a Ele, por aquilo que Ele fez por nós. E que tenhamos um coração missionário. Que possamos ter relacionamentos, que nós tenhamos esse desejo de apresentar Jesus a essas pessoas.